Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SBGG Cast. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante na prática clínica, o manejo dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Quando pensamos em Parkinson, geralmente lembramos de sintomas motores como tremor, rigidez e lentidão de movimentos. No entanto, os sintomas não motores podem ter um impacto enorme na qualidade de vida dos pacientes e muitas vezes passam despercebidos. Eu sou a Berenice Verli, vice-presidente da SBGG, e para conversar conosco sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a professora Mayra Tonidandel Barbosa, geriatra com atuação na área de distúrbios do movimento. Professora Mayra, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço muito, professora Berenice, toda a diretoria da nossa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É um prazer conversarmos sobre esse tema tão relevante, né, para a nossa prática. Todos os profissionais da área de saúde, especialmente relacionados ao envelhecimento, certamente têm interesse enorme aí. E lembrando que foi muito oportuno agora, porque a gente está no mês de abril, que é exatamente o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Dia 11 de abril é o Dia Mundial, né, de conscientização, redução de orientações e redução de estigma da doença. Então, é um prazer aí podermos conversar sobre esse assunto. Que coisa boa. Muito bem. Então, para começarmos, geralmente quando pensamos na doença de Parkinson, nós lembramos do tremor e da lentificação motora, né? Mas há os sintomas não motores, que são um grande foco de atuação do geriatra no dia a dia. Você poderia explicar para nossos ouvintes o que são esses sintomas não motores da doença de Parkinson e quais são os mais frequentes? Então, vamos lá. Agradeço a pergunta aí para nós iniciarmos sobre esse podcast sobre o tema. A gente sabe que o diagnóstico da doença de Parkinson começa pelo diagnóstico sindrômico. Então, é uma síndrome e a gente faz esse diagnóstico através dos sintomas motores, que são a bradicinesia, lentificação de movimento, associada a um dos outros sinais cardinais: rigidez, instabilidade postural e tremor. Para a doença de Parkinson especificamente, que é a principal causa da síndrome parkinsoniana, a instabilidade postural, a gente até exclui no início desse diagnóstico, que em geral ela fala mais a favor de outros diagnósticos. Então, o diagnóstico é motor, é neurológico, é quando já tem esse acometimento aí da lentificação dos movimentos e tremor ou rigidez, que é um aumento do tônus, digamos assim, dos músculos. Mas, nós sabemos que existe uma quantidade enorme de sintomas, que nós chamamos sintomas não motores da doença de Parkinson. E, de fato, esses sintomas eles podem acontecer antes até dessas manifestações motoras, que são as manifestações que nos permitem fazer o diagnóstico da doença. Mas, de uma maneira geral, esses sintomas, eles acontecem alguns antes do diagnóstico e a maioria acontece durante o desenvolvimento da doença, agravando, e aumentando a intensidade e a frequência desses sintomas à medida que a doença vai avançando. Então, com o tempo da doença, a gente tem, em geral, mais dessa sintomatologia não motora. E são muitos sintomas que os pacientes podem apresentar. Então, a gente pode até tentar classificar, assim, como manifestações que a gente chama neuropsiquiátricas, né, são muito frequentes. Alterações do sono, depressão, ansiedade. Esses pacientes podem ter um pouco mais de apatia, um transtorno do controle de impulso, ficar com impulso, por exemplo, para jogos. Algumas outras alterações, como hipersexualidade e até transtornos cognitivos, evoluindo para a própria demência na doença de Parkinson. Outra classe importante de sintomas não motores, a gente chama de disfunção autonômica, que são pacientes que têm uma desregulação de algumas partes do sistema nervoso, levando a, por exemplo, queda de pressão muito acentuada, que a gente chama de potência ortostática, uma, dificuldade de manter o controle urinário, então uma urgência urinária, incontinência urinária. O paciente pode ter uma lentificação do peristaltismo, do trato, gastrointestinal, então desde a dificuldade para deglutição, que a gente chama de disfagia,
até a lentificação do esvaziamento esôfago, estômago e uma constipação intestinal, que pode ser bem grave, bem incapacitante. O paciente pode ter dor, fadiga, alterações do olfato, que podem inclusive anteceder a manifestação motora da doença. Esses pacientes também podem apresentar um aumento de salivação, que a gente chama de cialorreia, tem mais dermatite seborreica, alteração de das glândulas da sudorese, pode ter uma hiperidrose, uma sudorese excessiva em algumas partes do corpo. Uma tendência à sarcopenia, que é a redução de massa muscular, de força, de funcionalidade, aumento do risco de quedas, subnutrição. Então, assim, manifestações sistêmicas, né? Veja que a doença de Parkinson, ela não é só uma doença neurológica, é uma doença com muitas manifestações clínicas, sistêmicas, que inclusive essas que a gente chama, né, de manifestações não motoras, são manifestações muito importantes para o controle do médico clínico que atende esse paciente. Então, não só o neurologista, e nós, geriatras, temos um papel importante, junto com a equipe multi-interdisciplinar, de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, para lidarmos aí com essas manifestações, sempre tentando priorizar o que está causando mais impacto para o paciente. Então, há pacientes em que a depressão, por exemplo, ou transtorno comportamental do sono, que a gente pode falar daqui a pouco um pouco mais, eles são mais incapacitantes, às vezes, do que a própria manifestação motora da doença. Então, são muitos sintomas não motores, alguns podem preceder o diagnóstico neurológico, motor da doença. A maioria vai acontecendo à medida que a doença vai evoluindo, e, em geral, os pacientes têm 5, 6 ou mais sintomas não motores associados à manifestação motora da doença de Parkinson. Isso já foi demonstrado em muitos estudos, aumentando a incidência e a gravidade à medida que a doença vai evoluindo. Muito bem. Então você já listou vários desses sintomas não motores. Por que que eles aparecem precocemente? E se algum dos nossos ouvintes apresenta algum desses sintomas, ele necessita tomar alguma providência? Cada vez mais a gente sabe, e os estudos, principalmente que são correlacionados com necrópsia, né, com estudo do cérebro, estudo do corpo após a morte, tem mostrado que os pacientes que têm doença de Parkinson, eles têm uma alteração de uma proteína anômala no organismo, que chama alfa-sinucleína. E essa alteração proteica é uma das coisas que acontece, né, com o desenvolvimento da doença de Parkinson e de outras formas de parkinsonismo que a gente chama atípicos, leva à formação de um marcador neuropatológico, chama corpus de Levy. E aí, todos os estudos de correlação entre a clínica, a neurologia, a anatomia patológica têm demonstrado que os pacientes desenvolvem essa alteração proteica, muitos anos antes da manifestação da doença. Então, esses corpos de Levy, que ficam em alguns neurônios, do sistema nervoso central e também de algumas partes, do sistema nervoso periférico, podem anteceder em anos ou até décadas a manifestação motora da doença. Então, a gente sabe, por exemplo, que a presença de corpúsculos de Levy no bulbo olfatório, que é uma parte responsável pelo olfato, altera exatamente o olfato, anos antes de ter o diagnóstico da doença de Parkinson. A mesma coisa para o intestino. Então, podem ter neuritos, alterações dessa patologia que leva à doença de Parkinson, elas podem ser encontradas no intestino, levando a uma constipação intestinal crônica, que pode anteceder também a manifestação motora e o diagnóstico da doença. E da mesma forma, depressão, ansiedade e uma alteração, uma manifestação de alteração de sono muito importante, chamada transtorno comportamental do sono REM, que é quando a pessoa perde aquela atonia. Na hora que a gente sonha, nós temos movimentos rápidos dos olhos durante sonhos, pesadelos. E o corpo fica paralisado, exatamente para não vivenciar esses sonhos, esses pesadelos durante esse momento do sono, que a gente chama de sono REM.
Quem tem esse transtorno comportamental do sono REM, em geral, tem muitos movimentos, então vive intensamente os sonhos, os pesadelos, tem movimentos bruscos, pode agredir o parceiro, a parceira, cair da cama, fala muito, tem brigas, tem pesadelos muito vívidos, muito reais, e relatam, em geral, que no dia seguinte estão exaustos, parece que realmente lutaram a noite inteira, né? Tiveram esse sono não reparador, muito agitado, em geral com sonolência durante o dia seguinte. Esse transtorno a gente tem a suspeita clínica quando entrevista o paciente ou o familiar, o cônjuge, companheiro, quem dorme junto ou quem já visualizou esse sono agitado, né, durante o sono, mas também a gente pode fazer o exame que chama polissonografia. E essas pessoas, elas em geral, quando são seguidas ao longo da vida adulta, envelhecimento, elas têm um risco muito alto de desenvolver uma síndrome parkinsoniana e a doença de Parkinson, especificamente, além de outras formas, mas principalmente a doença de Parkinson, demência com corpos de Levy, que é outra doença relacionada a essa proteína alfa-sinucleína, atrofia de múltiplos sistemas. Então, são doenças que podem se desenvolver assim anos depois da pessoa ter essa sintomatologia. Agora, quando a gente tem aí o paciente com alteração do olfato, com depressão, constipação intestinal, ansiedade ou alteração comportamental do sono REM, a gente não pode predizer e afirmar a essa pessoa que ela vai desenvolver uma doença de Parkinson ou qualquer uma dessas outras doenças. Então, é muito importante ter o segmento, dizer, todas essas pessoas, até porque todos esses sintomas incomodam muito, atrapalham muito a qualidade de vida, todos esses sintomas precisam ser abordados pelo seu clínico, por um neurologista, pelo seu cardiologista, pelo seu geriatra. Então, é sempre importante a gente não só perguntar, investigar, mas também tratar e acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. E, até o momento, a gente não tem nada que previna a evolução para uma síndrome parkinsoniana ou para a evolução para uma dessas doenças. Mas nós temos como orientar o cuidado e as medidas de prevenção, que são as medidas de bons hábitos de vida. Então, fazer uma boa atividade física, ter um segmento médico apropriado, uma alimentação apropriada, evitar abuso de álcool, todas as medidas que a gente já conhece para evitar que esses sintomas aí, aumentem a chance de desenvolver uma síndrome parkinsoniana. Bom, então já falamos um pouquinho sobre as questões de alteração de sono, mas com relação aos outros sintomas, qual é a melhor forma de identificar esses outros sintomas? Existem escalas ou ferramentas que podem nos ajudar? E na sua prática clínica, quais desses sintomas costumam gerar maior sofrimento para os pacientes e para suas famílias? Isso é muito interessante, porque, muitos pacientes bom, a doença de Parkinson, ela é uma doença muito fortemente associada ao envelhecimento. A gente sabe que aumenta a incidência, aumenta a prevalência. Nos nossos estudos brasileiros, tanto de Bambuí quanto de Caeté, nós encontramos aí em torno de 3% acima de 65 anos, e essa prevalência ela vai aumentando com o envelhecimento. Então, a doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa associada ao envelhecimento, né? Assim, em adulto e em idosos. A primeira é a doença de Alzheimer, a segunda é a doença de Parkinson. E vem aumentando com o envelhecimento e também possivelmente com exposições ambientais e outros fatores aí que possam estar correlacionados com a causa, né? Com a que a gente chama de etiopatogenia, fatores causais associados para essas doenças. Então é muito importante que a gente tenha sempre a busca ativa desses sintomas nas pessoas que estão envelhecendo e que estão com a síndrome parkinsoniana. Então, é claro que existem sim, existem escalas para ajudar no diagnóstico, por exemplo, da depressão, do transtorno cognitivo, da psicose, da demência na doença de Parkinson. Nós temos escalas, testes que utilizamos no dia a dia. Foi recentemente validado para a nossa população a escala da Sociedade Internacional de Parkinson, que chama Movement Disorder Society. Então, essa sociedade internacional já tem uma versão em português
da escala de avaliação de sintomas não motores na doença de Parkinson. Então, todos esses testes e escalas nos auxiliam muito na prática clínica e principalmente em pesquisas. Mas no dia a dia, o mais importante é nós, todos os profissionais de saúde, buscarmos ativamente esses sintomas. Então, há muitos pacientes acham que está relacionado com o próprio envelhecimento. Então, não contam, por exemplo, que estão tendo tonturas ao levantar, que estão com disfunção erétil, que estão com urgência ou incontinência urinária. Acho que a constipação intestinal, que já os acompanha há muitos anos, não tem nada a ver com a doença de Parkinson, que a dificuldade para deglutição, que o excesso de salivação, que a fadiga, que a dor que eles estão sentindo, não são sintomas correlacionados com a doença. Então, é muito importante que a gente faça sempre essa investigação do que mais incomoda e que a gente oriente os pacientes e os familiares sobre essa possibilidade dele apresentar sintomas que nós dizemos que são sintomas não motores associados à doença de Parkinson. É a busca ativa mesmo. E muitos desses sintomas, como já a doutora Berenice nos antecipou, eles de fato costumam gerar mais sofrimento para os pacientes, para os seus familiares, do que a própria manifestação motora da doença. Então, alguns exemplos: depressão. Depressão já tem vários estudos internacionais mostrando que a depressão pode ser muito grave, muitas vezes pode haver sintomas psicóticos associados à depressão, ideias delirantes, paranoides, persecutórias. Quando o paciente tem transtorno comportamental do sono REM associado, ele pode ter pesadelos terríveis, e esse paciente tem uma depressão ainda mais grave, sintomas psicóticos, alucinações visuais podem acontecer simultaneamente, mesmo sem ter demência. Pode ter uma psicose grave, e isso impacta muito negativamente na qualidade de vida do paciente, das famílias, é muito assustador e dificulta muito, inclusive, o manejo terapêutico. Então, a gente tem que sempre que rever com esses pacientes, pelo menos a cada 4 meses, como estão os sintomas motores, não motores e como estão os medicamentos para a gente fazer os ajustes. O princípio do tratamento, a gente fala que é dopaminérgico, né? É dar ao paciente a dopamina, que é a principal neurotransmissora, a principal substância que falta no organismo, mas tem que ser muito cautelosa, porque muitos sintomas precisam de mais medicamento e outros não, precisam de um ajuste desses medicamentos. Alguns, inclusive, eh, a gente precisa retirar, a gente precisa suspender alguns medicamentos que, para a pessoa com doença de Parkinson, sem demência, sem psicose, sem alucinações, pode haver uma boa resposta, uma boa tolerabilidade, mas para outros pacientes, e quanto mais idosos, maior a chance deles terem a demência, hipotensão postural, alucinações visuais, sonolência excessiva diurna. A gente tem que retirar vários medicamentos desses pacientes para otimizar esse tratamento. Então, e é tão heterogêneo, assim, cada paciente com doença de Parkinson, em geral, tem uma forma de manifestação que nós temos que priorizar o tratamento do que mais incomoda, do que mais está interferindo negativamente na sua qualidade de vida e de seus familiares e cuidadores. Bem, como você comentou, os delírios e as alucinações podem ocorrer nas pessoas com doença de Parkinson. E qual seria a abordagem prática mais adequada nesses casos? Muitos pacientes têm delírios, alucinações, e elas são associadas à demência, na doença de Parkinson. Então, a gente tem o tratamento, que é até muito parecido com o tratamento da própria doença de Alzheimer. A demência na doença de Parkinson é muito parecida com a demência na doença de Alzheimer e com outra demência que se chama demência com corpos de Lewy. E, em geral, a gente usa a mesma classe de medicamento para tratar esses quadros, tá?
quando essa psicose não acontece por demência, e também na própria demência da doença de Parkinson, a gente tem que excluir outras causas mais agudas. Então, quadros infecciosos, uma constipação intestinal mais grave, uma desidratação, uma infecção de urina pode ocasionar isso, delírio, alucinação visual. Alguns medicamentos nós temos que suspender, tá? Então, acho que não é interessante a gente ficar falando de medicamentos, mas nesses pacientes, em geral, a gente tem que retirar alguns medicamentos e manter só o principal, que se chama levodopa, levodopa com bezerazida ou levodopa com carbidopa, que a gente chama de ajuste dopaminérgico do tratamento. Então, a gente precisa excluir quadros agudos, infecção de urina, infecção pulmonar, se ele estiver aspirando por conta de dificuldade de deglutição, se o intestino estiver muito preso, nós temos que observar se entrou alguma outra medicação que está fazendo mal, ocasionando delírio ou alucinação, por exemplo, medicamento para incontinência urinária, se foi ao colega urologista e começou uma nova medicação. A gente precisa observar qual é esse medicamento, se não foi ele que ocasionou. A gente precisa ver se esse paciente está com uma depressão grave, com sintomas psicóticos, que aí o tratamento tem que ser otimizado. Então, é muito importante termos a certeza de que não exista nada agudo ou subagudo, tratar devidamente, baixa de sódio, por exemplo, na desidratação, tratar uma infecção, fazer um ajuste medicamentoso, ver se entrou alguma medicação nova por outro colega, inclusive de outras áreas de atuação, que cuidam desse paciente conosco, e, havendo demência estabelecida, fazer o tratamento da demência com as classes que nós utilizamos, anticolinesterásicos principalmente. Se o paciente ainda assim não melhorar, a gente acaba precisando usar outros medicamentos para evitar que haja eh, uma lesão, uma queda por ele mesmo, alteração do sono, que ele fique muito agitado, agressivo. Então, para evitar lesões, esse sofrimento enorme que pode causar ao próprio paciente e também aos seus familiares e cuidadores. E aqui eu gostaria de reforçar um ponto muito importante, não só para esse tema que agora a professora me perguntou, mas também relacionados a outros sintomas que nós já abordamos anteriormente, como é importante trabalharmos com equipe multiprofissional e interdisciplinar. Nós precisamos nos comunicar muito bem, porque esses pacientes, em geral, têm uma demanda, sim, de um colega urologista, eventualmente, além do neurologista, o geriatra, ele precisa, por exemplo, de um gastroenterologista, porque ele tem muito sintoma gastrointestinal, uma disfunção mais grave, ou tem outras doenças associadas. E o profissional de fonoaudiologia, que nos ajuda muito, junto com a nutrição, no aspecto nutritivo, em redução da disfagia, da dificuldade de deglutição, na melhora do aspecto nutricional, dos ajustes também da constipação intestinal e, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, é muito importante tentarmos sempre priorizar, né, quais os sintomas que são mais relevantes e quais os profissionais que podem nos auxiliar mais com esse paciente nesse momento, porque pode ser que agora precise muito de uma fonoaudiologia, melhora a voz também, né, que a voz já é mais baixa e às vezes sussurrosa. E num momento posterior, ele precisa, às vezes, mais da nutricionista para adaptar o cardápio, melhorar a carga proteica, o aporte de nutrientes, e atividade física em todos os momentos. Então, atividade física antes do diagnóstico, no momento do diagnóstico e com a evolução da doença em todas as fases. Inclusive, a atividade física já foi demonstrada ser superior ao tratamento medicamentoso para vários sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. E voltando a falar um pouquinho sobre os distúrbios do sono, que são realmente muito relevantes e muito impactantes para as pessoas, como você aborda situações como insônia, sonolência diurna ou transtorno comportamental do sono REM? Os transtornos de sono realmente eles são muito frequentes, né? Desde uma insônia simples, quer dizer, o paciente tem uma dificuldade de dormir sem ter depressão, sem ter
ansiedade, até os quadros mais graves de transtorno comportamental do sono REM. Então, durante a entrevista, a anamnese com o paciente e com o familiar, a gente vai tentar descrever o que que altera, né, o que que ele tem de alteração do sono, para a gente depois, pensar nas formas de tratamento. Então pode ser uma insônia isolada, pode ser uma insônia associada à depressão, pode ser associada à ansiedade, isso nós temos critérios para a gente ver com o paciente qual é o perfil de insônia que ele tem, a gente consegue discriminar também através de testes, escalas, na conversa com o paciente. A sonolência excessiva diurna, ela pode ser porque dormiu muito mal à noite, por qualquer um dos outros transtornos, que também vou citar, ou também por medicação. Então, tem medicamentos de uma classe que chama agonista dopaminérgico, que dá muita sonolência diurna. A gente precisa retirar esse medicamento durante o dia para ver se melhora, se é secundária a essa medicação. Tem outras situações, chama síndrome das pernas inquietas, que o paciente pode ter à noite, e aí ele acorda muito cansado, também como se tivesse exercitado a noite inteira e tem sonolência diurna. Movimentos periódicos das pernas podem acontecer. Apneia do sono, então o paciente pode ter apneia do sono e pode ter a necessidade do uso do CPAP. E o paciente pode ter o que nós comentamos anteriormente, que é o transtorno comportamental do sono REM, que é esse quadro de intensa agitação no momento de sonhos, de pesadelos, movimentos bruscos, agressão de quem está do lado, pode cair da cama. Então, primeiro a gente tem que fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação, para ver o que está causando essa alteração do sono, qual é a predominante, para então indicarmos o tratamento mais adequado. Porque algumas vezes a gente precisa, por exemplo, aumentar o tratamento dopaminérgico à noite, porque o paciente está tendo o que a gente chama de off, ele fica muito duro, muito rígido, muito sem dopamina, né, à noite, sem a medicação da noite, então ele pode ter quadro, inclusive, de distonia, acordar com uma dor, com uma rigidez intensa, aí a gente precisa dar uma dose de levodopa ou algum outro tratamento dopaminérgico à noite. Alguns outros pacientes têm quadros que são agravados pelo excesso da terapêutica dopaminérgica, então eles podem ter cãibras, podem ter discinesias de pico de dose, com muita dor, muita distonia. Aí a gente tem que fazer o ajuste, reduzindo a dose. Enquanto que, quando é uma insônia associada à ansiedade, a gente usa o medicamento para tratar a ansiedade, de preferência que melhore o sono à noite e que não dê sonolência diurna. A mesma coisa para depressão. Quando a insônia é por depressão, a gente tenta tratar com uma medicação que melhore o sono à noite e que não dê sonolência diurna. Então, o mais importante é fazer esse diagnóstico diferencial para fazer o tratamento apropriado da alteração de sono predominante. A apneia do sono, em geral, melhora muito com CPAP, e assim por diante. Então, diagnosticar para indicar o melhor tratamento. Muito bem. Vamos nos encaminhando para o encerramento desse episódio. Doutora Maíra, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar conosco os seus conhecimentos tão importantes sobre o manejo dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Eu agradeço a nossa ótima conversa e aí reforço a importância da nossa sociedade, né, de geriatras, gerontólogos, e isso, obviamente, também com todos os colegas de todas as áreas clínicas que tratam de pessoas, que cuidam de pessoas com doença de Parkinson, outras formas de parkinsonismo. É muito importante que nós tenhamos aí que a gente possa reforçar, né, na sociedade a importância, a relevância do tema, dos cuidados, especialmente agora nesse mês de abril que a gente está comemorando, digamos assim, né, a conscientização e a importância de orientar, de reduzir estigma, de reforçar os conhecimentos e sempre de procurarmos
conversar bastante entre nós profissionais da área de saúde, com os próprios pacientes e familiares, para ouvir cada demanda, individualizar o tratamento conforme as prioridades do próprio paciente e de sua família. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, esperamos que esse episódio ajude a ampliar o olhar sobre o cuidado integral da pessoa idosa. Até o próximo episódio. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.